Falar sobre desemprego, eu, venho falar da minha experiência profissional desde criança. Aos 6 anos, 7 anos, ajudava minha avó Margarida e comecei a vender mangas. E assim, vendia na região toda. E aí, desde criança, eu comecei a entender a capacidade e a característica de cada um. Então, tinha uma pessoa que queria comprar a manga, mas mais barata. Tinha um cara que já gostava dela mais durinha. Tinha uma outra pessoa que já identificava que queria ela mais de vez, aquela manga mais. O cara botar um sal. Antigamente tinha essa questão da manga. E aí eu comecei a entender o seguinte: se a gente for, a mão depois, desenvolver alguma questão comercial, até de aprendizado, a gente precisa identificar a característica de cada um. Então, assim, na época de manga, assim, era um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque era meio do ano e final do ano. Então, são 2 épocas que tem manga. E a gente ficava ali 2, 3 meses vendendo. Então, possivelmente, uns 5, 6 meses no ano. E ali começou a minha história de trabalho. Depois disso, eu fui para o colégio militar, me cursei o nível técnico de suprimento, que é uma área de logística de materiais, dentro da unidade militar. Depois eu fui trabalhar na Manchete. Estou falando para quê? Da oportunidade que eu tive, em função do curso que eu fiz, que eu estudei. E eu fui trabalhar na Manchete, nesse setor de suprimentos. Depois de 1 ano e meio, a gente tinha uma característica antigamente que abaixo de 18 anos você não podia ficar mais de 1 ano na empresa, como se fosse um aprendiz. Eu já tinha formação técnica, mas eu tinha um contrato pré-determinado na questão do menor trabalhar. A gente precisa regularizar isso. E aí eu saí e fui trabalhar com meu primo Reinaldo. Inclusive hoje o Reinaldo, um dado engraçado, trabalha comigo, numa empresa minha. Assim, um tempo atrás ele me pediu para trabalhar, hoje ele trabalha comigo. Assim. E depois a gente pode, num segundo momento aqui, até trazer ele para falar sobre isso. E ele trabalhava com obra e ele aplicava aquela areia colorida nas paredes. Ele falou: cara, eu tenho um emprego aqui de servente, seria hoje aqui uns R$ 300 por semana, 250, R$ 300 por semana, mas eu ganhava na época na Manchete quase 3 salários. Então imagine eu, um adolescente, 16 anos, ganhando 3 salários. Era muito dinheiro para mim. A gente não tinha essa característica antigamente. O salário mínimo era um absurdo, era um muito bom salário na minha época. E depois eu voltei lá com aquele, reduzi meu salário, fui trabalhar em obra. E eu falei assim: eu não vou ficar ganhando isso não. Eu vou tentar crescer aqui, vou. E ele aplicava aquela areia colorida e ele cobrava por metro quadrado. E ele pagava o aplicador por metro quadrado. Em 3 meses eu aprendi a aplicar aquilo. Aí a galera ia embora às 5 horas da tarde, 6 horas eu ficava aplicando até 8, 9, 10 horas. Meu foco era metro quadrado, era agregar valor. Então, assim, depois dessa oportunidade, eu fiquei lá mais ou menos 1 ano, eu fui trabalhar como propagandista de uma indústria farmacêutica. Na, talvez aí seja o grande divisor de água, né? Assim, a gente foi entender o que era a parte de medicamento, o que era posologia, o que era efeito colateral. Eu estudei um DEF em um mês. Talvez vocês não saibam o que é um DEF, é um livro que deve ter mais ou menos umas mil páginas. E a gente foi estudar aquilo tudo para entender, assim, cara, eu falei assim: eu tenho que ser acima da média. Eu tenho que investir em mim. Não adianta, a gente não vai chegar em lugar nenhum. O caminho mais curto que a gente tem é trabalhando e estudando. Primeiro estudando e depois trabalhando. Porque se você inverter essa ordem, você vai alterar lá na frente o resultado. Então você estuda e trabalha.